Opa, aqui. Olá, olá! Muito boa noite a todos! Como vocês estão? Gente, uma reflexão, e é uma reflexão mesmo. Será que pensar é igual a raciocinar? Quantos de vocês passam o dia pensando um milhão de coisas, né? E aí vem uma outra pergunta junto com isso, né? O que é considerado ser inteligente? E o que é considerado, por exemplo, ser tolo, né? Nós consideramos muitas vezes alguém que tem, sabe, memória fotográfica, né? Que consegue memorizar aquele monte de informações ou até imagens, né? Decorar informações. Nós costumamos defini-las como inteligentes, né? Mesmo que sejam pessoas que acumulem informações, mas elas não têm a capacidade de questionar aquilo. Às vezes, até ela consegue decorar, mencionar fatos antagônicos e ela sequer percebe aquilo, né? Gente, desculpa, deu um bug aqui. Enfim, não é sobre o que é certo, não é sobre o que é errado, mas sim sobre observar. E não é sobre analisar buscando um julgamento, né? E sim, como as pessoas podem sair repetindo tanta coisa sem sequer, por exemplo, raciocinar sobre aquilo? A gente pensa tantas coisas o dia todo, né? E é por isso eu pergunto, será que pensar é igual a raciocinar? E o que é realmente, então, ser inteligente, né? Decorar frases de impacto que a gente repete feito papagaio e não sabe o significado, né? O que as escolas hoje medem? O que um vestibular mede, né? A capacidade de decorar e acumular informações ou ela mede realmente a capacidade que a pessoa tem de raciocinar, de fazer perguntas, questionar, na verdade, de explorar? A maioria das pessoas, elas não tem aquele ponto de vista de que viajar é legal, é divertido, não é? A maioria das pessoas tem esse ponto de vista. E por que viajar é divertido? Ainda mais quando é para algum lugar que ainda não é conhecido, não é assim? Então, será que seria correto eu dizer que uma exploração, então, é algo divertido? Não seria assim? Uma escolha, por exemplo, que eu fiz muito cedo na minha vida foi escolher carreiras que me levaram a muitas viagens e para lugares desconhecidos. Mas o que me animava realmente não era o lugar em si, mas sim o tipo de cultura, hábitos, formas de viver, estados e formas de ser diferentes que talvez eu pudesse conhecer. E curiosamente, em um desses trabalhos que eu tive, eu realmente tinha que explorar os hábitos e culturas locais, porque era a porta de entrada para uma possível possibilidade para empresários brasileiros entrarem nesses mercados, né? Por exemplo, então, eu fui a terceira mulher brasileira a entrar desacompanhada oficialmente no Irã. Bom, isso na época de acordo com o Itamaraty, né? E foi realmente, assim, algo diferente. Por exemplo, eu sempre falo dessa ida, mas eu nunca contei muitos detalhes sobre isso, né? Então, por exemplo, no meu andar do hotel tinha um guarda, toda vez que eu voltava para o meu quarto, quase na minha porta, sempre que eu chegava ali. E de curiosidade, um dia eu entrei no quarto, fiquei um tempo e saí, só para checar, será que ele fica aqui esperando eu chegar, né? E aí, ele realmente não estava depois. Qual é a ideia disso? Até hoje eu não faço ideia, né? Mas quantos de nós fazemos conclusões e julgamos muito rapidamente, fazendo conclusões, na maioria das vezes, que não tem sentido algum? Então, por exemplo, nós julgamos que o povo é o que o seu governo é, né? Então, por exemplo, quando eu fui para a Rússia, eu tive o meu celular roubado. E aí a gente perdeu uma tarde inteira, porque daí a gente foi para a delegacia, e aí sei lá, o policial perguntou de onde nós éramos, né? Quando eu falei que nós éramos do Brasil, adivinha o que ele disse? Então vocês já estão acostumados, né? Só que a gente geralmente pega o ladrão, porque a gente tem câmera, vocês não pegam, né? Tipo assim, né? A gente faz essa generalização, não é? Então, quando a gente fala de mundo árabe, geralmente as pessoas julgam o povo por aquilo que o seu governo é. E no mundo árabe, a religião e governo, ele se mistura.
ainda que o povo não seja 100% daquela religião. Mas como eles se misturam, eles são obrigados a seguir, porque o que a religião diz é a lei do local, entende? O que eu quero dizer com se mistura, né? Então, por exemplo, voltando lá para o Irã, né? Algumas empresas que eu visitei, ao me receberem, né, ficavam um pouco constrangidos, porque por lei a mulher não pode mostrar o cabelo na rua. Então eles ficavam constrangidos por saber que aquele não era o meu costume, né, usar aqueles lenços para cobrir o cabelo. Mas, e aí, por saber disso, eles ficavam constrangidos. E aí sempre me ofereciam: olha, você quer tirar? Aqui dentro você pode tirar, tá? Só que dava tanto trabalho para pôr de novo que eu nem me incomodava em tirar. Aí as outras mulheres dos escritórios geralmente vinham mostrar para mim que elas estavam sem e que realmente era permitido, né? Eles são, na verdade, gente, por incrível que pareça, pelo menos que eu pude conhecer um pouco melhor no Irã, eles são extremamente gentis. Gente, eles são tão gentis, mas tão gentis que uma vez a gente teve uma reunião que foi assim, foi uma reunião super tensa. Eu não me lembro o motivo daquilo, mas sabe aquela animosidade, a flor da pele, né? E aquela reunião, por incrível que pareça, ela não terminava nunca. E eu assim, gente, essa reunião terrível, tensa, e ela não termina. Qual o motivo? De repente, não tinha mais para onde a reunião ir, e todo mundo ficou mudo e olhando para mim. E eu assim, o que que eu fiz, né? Aí o tradutor, ele me explicou que eu tinha que comer algo para a reunião poder acabar, gente. Agora, pensa na saia justa, porque eles tinham me oferecido frutas. E, gente, por absurdo que pareça, eu não sei descascar fruta, tá? E aí, como ninguém falava português ainda bem, eu fui para o tradutor e expliquei, sabe o que que é? Eu não sei descascar fruta. O tradutor olhou para mim, pegou uma maçã, descascou, fingindo que era para ele e me deu um pedaço, porque enquanto eu não comesse alguma coisa, aquela reunião não ia acabar. Bom, fomos julgados do mesmo jeito, porque que absurdo, né? O cara é que cortou a maçã e ainda deu para mim, né? Um homem, né? Mas, gente, era tão engraçado. Se eu tivesse 4 reuniões no dia, 4 vezes eu tinha que beber chai e eu tinha que comer alguma coisa, gente. Mas é um costume deles, é um costume local, né? Essas diferenças, assim, que a gente não faz nem ideia, né? Ainda bem que tinha um tradutor para me explicar e para me salvar. Gente, por exemplo, essa carinha aqui, né? Asiática tal, né? E foi enquanto eu estava na faculdade ainda. Eu trabalhei dentro do consulado sul-africano. Gente, eu tô ficando velha. Porque era a época que o apartheid tinha recém acabado, né? E aí teve um evento de empresários sul-africanos no Brasil, né? E aí no jantar com a delegação africana, aí na mesma mesa tinha um empresário preto e o outro empresário branco, e um olhou para o outro, mas gente, eles falavam daquilo abertamente, rindo. Olha, até 4 anos atrás, isso aqui seria crime. O que seria crime? Os dois estarem sentados na mesma mesa, né? Viu? Tô ficando velha. Viver essas coisas, né? Eu pude, por exemplo, conhecer países, né? Recém-saídos do comunismo da União Soviética. Na época eu tinha ido para a Ucrânia. E, gente, quando eu cheguei lá, as pessoas não sabiam lidar com dinheiro. Eu fui fazer uma prospecção de mercado, aí eu fiz uma reunião com alguns advogados explicando o que é que eu ia precisar saber do país, a respeito de leis de importação, impostos e tudo mais. E aí, de repente, eles começaram a ficar discutindo entre si, eu vi que o tradutor entrou no meio da discussão, aí depois o tradutor me explicou. Eles não sabiam se aquela reunião deveria ser cobrada. E aí o tradutor entrou lá e explicou, não, gente, esta reunião não é a que vocês cobram. Vocês vão levantar o que ela está pedindo e aí vocês fazem um orçamento, mandam para ela, para daí ela ver se aprova ou não. É aí que vocês vão começar a cobrar, mas vocês não vão cobrar antes. Gente, pensa, porque eles nunca tiveram que lidar com dinheiro antes. Então eles não faziam ideia dessa coisa de tipo cobrar por serviço, mas o que que é um serviço? O que que não é um serviço? E quando que se cobra e quanto se cobra? Gente, eles não faziam ideia ainda. Não é bizarro? Não dá nem para imaginar, né? Então, mas na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é que, gente, conhecer uma realidade totalmente diferente da nossa,
abrem a nossa mente de maneiras que, tipo, gente, só pela experiência. Não vai ser através de você estudar, pensar, ler e ter um acúmulo de informações. Gente, a experiência, eu acho que não tem nada que substitua isso. E você viver essas realidades diferentes, elas têm um presente que, no meu caso, eu vou dizer que foi, sabe, perder aquele piloto automático? Sabe quando a gente supõe que a outra pessoa percebe o mundo como nós percebemos, ou que a outra pessoa enxerga o que nós enxergamos, ou que a pessoa ouve aquilo que realmente que nós estamos ouvindo também, ou o que nós estamos dizendo, porque nem sempre o que a gente diz é o que a pessoa ouve, né? E nem sempre o que a pessoa ouve é o que a outra pessoa diz. Como assim? Bom, papo para um outro dia. Mas principalmente, uma das conclusões que nós fazemos é que, por exemplo, que as outras pessoas têm as mesmas bases de julgamento que nós temos. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, ou o que quer que seja, né? Então, gente, desculpa, né? Você talvez seja uma dessas pessoas, mas muitas vezes, quando as pessoas vêm fazer um curso comigo e fazem uma pergunta que para ela parece uma pergunta óbvia e que eu fico ali, tipo, fala mais sobre isso, porque na verdade, gente, quando eu digo que eu não estou entendendo a pergunta, eu realmente não estou captando a pergunta. Por quê? Porque a pessoa tem uma ideia preconcebida na cabeça dela, ela faz a pergunta pela metade, achando que eu vivo a mesma realidade ou que eu enxergo o mundo do mesmo jeito que ela enxerga. Gente, eu não estou dizendo que eu sou a diferentona, não. Mas a gente começa a perceber que às vezes a gente começa a falar algumas coisas a partir da metade e a gente quer que a pessoa entenda aquilo que está dentro da nossa cabeça. E aí, um dos maiores problemas, gente, num relacionamento, né? O que é? Comunicação, né? Sei lá, seja um relacionamento de casal, de amigos, de colegas de trabalho, seja de que tipo for. O maior problema que, sempre que dá algum problema, na verdade, não é um problema de comunicação. Então, gente, eu diria, como seria se cada um de nós tivesse essa oportunidade de um dia poder enxergar o mundo através dos olhos de uma pessoa que tem um mundo totalmente diferente do nosso, porque isso quebra essa solidez do nosso próprio mundo, entende? De achar que existe uma coisa só. Né? De achar que existe um certo só, de achar que existe uma verdade só, né? E aí você para de se irritar, de repente comigo, por exemplo, quando eu não entendo algumas perguntas. E que vem assim, você vai precisar falar mais sobre isso, né? Para eu poder captar. Eu, por exemplo, gente, continuando a falar de mundos totalmente diferentes, né? Gente, quando a gente diz para alguém, nossa, como você é linda, você não acredita que isso é um elogio, né? Que vai ser uma coisa boa, que a pessoa vai gostar, que a pessoa vai ficar feliz? Não é assim? Me diz aqui se alguém tem uma ideia diferente dessa. Todo mundo pensa assim, não pensa? Aham, pois é. Possivelmente foi uma escolha minha, mas eu recebo presentes de todas as formas, porque para mim são presentes. Gente que vem e quebra essas conclusões, os nossos pontos de vista fixos, que nós nem percebemos que são pontos de vista fixos, ou sequer que temos pontos de vista fixos, né? Então, esse era um que eu tinha, né? Se eu disser que alguém é linda, desde que seja verdadeiro, né? A pessoa vai ficar feliz. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu atendi uma mulher uma certa vez, né? Eu já conhecia, ela já tinha feito curso comigo e tal. Ela já era avó, mas, gente, de verdade, um rostinho de boneca, carinha de boneca, pele de boneca, olho de boneca, né? E eu falei pra ela que ela parecia uma boneca, ela era linda. Gente, ela chorou, ofendida, quando eu disse isso. A maior ofensa da vida dela foi essa coisa de dizerem que ela era bonita. E quando ela me contou o motivo, gente, eu pude entender. Olha só essa história. Era boa, tá? Ela tinha realmente um motivo para isso, digamos assim. Ela, na verdade, cresceu numa cidade muito pequena de interior, cidade pequena de interior, todo mundo conhece todo mundo, né? E ela foi a filha, digamos, como era chamada naquela época, né? Bastarda, né? De um homem rico, influente, numa cidade pequena.
Então, ela sempre foi ofendida e atacada pela beleza dela, porque era o que podiam atacar, né? A mãe olhava para ela como a desgraça da vida dela, entende? E as outras crianças na escola, elas eram instruídas a não fazer amizade com ela, porque aquela era a tal da filha bastarda, né? E depois, conforme ela foi crescendo, as pessoas sempre diziam, né, julgando, atacando quando queriam atacá-la, que pelo menos a beleza dela ia servir para ela ser puta como a mãe dela, né? E coisas desse tipo, né? Então, para ela, chamá-la de bonita significava chamá-la de puta, né? Então, daí você consegue captar por que que ela, para ela, era uma ofensa, né? Então, gente, para mim, acho que eu tive a sorte, ou sei lá se foi uma escolha, de eu ter sempre recebido essas situações, pessoas, essas histórias, na verdade, que sempre vieram e quebraram, sabe? Todos esses meus pontos de vista fixos, né? As conclusões que a gente tem e nem percebe que tem, não é? E para mim é um presente, né? Então, dizer que alguém é bonito é um elogio e é algo que é bom, não é? Hashtag só que não! Então, eu tô contando tudo isso porque eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda acredita que tem algum julgamento que é certo? Ou qualquer ponto de vista fixo que na verdade seja verdadeiro? Gente, entenda a infinitude de cada ser. E cada ser com seu próprio universo único. E, bem, o que é que tudo isso tem a ver com aquela pergunta lá do início? O que é ser tolo? O que é ser inteligente? Né? Você pensar demais significa que você é inteligente? Mas será que você realmente só pensa ou você, na verdade, raciocina, questionando, explorando e perguntando? Hã? Quando você era pequeno, aquela pergunta ambulante sobre pernas, né? Que irritava todo mundo. Provavelmente, acho que a maioria que estiver aqui deve ter sido uma criança dessas, né? Não fui só eu, né? Então, aí você ia para a escola e você fazia pergunta demais. E aí, na verdade, logo em seguida, não vieram os julgamentos alheios dos colegas que queriam que a aula terminasse logo, e aí você não parava de ficar fazendo pergunta? Então, aí começaram a te julgar porque, você faz pergunta demais, e quem faz pergunta demais significa que a pessoa, então, não sabe. Então, você não sabe nada, você é burro, ignorante, né? Você tem algum problema, você faz pergunta demais, né? Então... o que é ser inteligente? Será que ser inteligente é a pessoa que tem um monte de resposta, um acúmulo de informações e nunca pergunta nada? Será mesmo que é isso que é ser inteligente? Né? Sabe tudo? Ou será que é uma pessoa que aceita tudo sem questionar? Né? Sabe o famoso, entre aspas, gado? Né? A pessoa que somente decora e concorda com tudo, mesmo que não faça sentido algum para ela, mas na verdade ela nem sabe se aquilo faz sentido para ela ou não, né? A pessoa que passou por isso mais recentemente, que é próxima a mim, então, por exemplo, meu filho, né? Meu filho, ele adorava história, né? E ele gostava tanto que aquelas pessoas pelas quais ele se interessava, gente, aí ele fazia a coleção bibliográfica da pessoa. Todas as bibliografias que você imaginar que ele sabe que já foi publicado sobre a pessoa que ele gosta, provavelmente ele tem, né? E aí, quando ele estava, acho que no ensino médio, né? Uma vez, bom, ainda bem que ele soube para qual professor ele podia perguntar, né? Então, teve um professor de história no ensino médio que ele perguntou para o professor: como é você ter que ensinar todos os dias o que você sabe que é mentira? Ainda bem que ele perguntou para o professor que ele sabia que podia perguntar, porque esse professor, gente, era maluquinho. Ou esse professor, ele era ator, e ele convidou esse bando de adolescente, gente, para assistir uma peça dele no teatro. E a gente teve que ir, tipo, eu achei estranho. Nossa, uma peça que é no meio da semana e que começa 9 horas da noite, é tão tarde que os pais têm que levar, né? Aí os pais combinaram, tipo, sei lá, um pai levou 3, o outro levou 4, e assim foi, né? Mas, gente, na peça, vários deles ficavam nus. Bom, deu problema com alguns pais, né? Mas era maluquinho esse professor. Então, pelo menos, ele soube para qual professor ele perguntou isso, né? Mas, gente, aquele ano, obviamente, foi um ano que ele repetiu, né? Sim, né? Aí fica a minha pergunta, né? O
que será que a gente chama de inteligência nessa realidade? O que será que as escolas andam medindo? O que será que um vestibular mede? O vestibular mede a capacidade que você tem de acumular informações e decorar coisas? Ou será que mede a capacidade que você tem de fazer perguntas, de questionar, de explorar? Então, lógico que na época escolar, meu filho achava que ele era burro, né? Agora, será mesmo que o problema era ele, né? O problema era ele ser burro ou foi a conclusão que ele tirou disso, né? Porque ele repetiu de ano, porque não conseguia ir bem na escola. Infelizmente, todos os diagnósticos dele só vieram depois que ele terminou o ensino médio e aí ele descobriu que, na verdade, ele tinha altas habilidades. E ele se achava burro, né? Não significa, tá, gente, que quem tem altas habilidades significa que a pessoa é inteligente. Não é isso que significa, tá? Mas que burra a pessoa não é, tá? Também papo para um outro momento, tá? Porque é uma discussão longa isso, né? E nem sou a melhor especialista para falar disso. Mas o que eu queria mesmo perguntar, e que eu queria que vocês pensassem a respeito, né? Raciocinassem, na verdade, a respeito, né? Quantas conclusões você tem de você mesmo que você baseou em julgamentos e conclusões alheias e que nem sequer fazem sentido? Se você estivesse realmente a olhar para essa parte de você sem qualquer julgamento, seu ou atirado a você, seu ou de qualquer outra pessoa, se você olhasse para isso sem nenhuma carga, será mesmo que essas conclusões sobre você, esses julgamentos sobre você, será que isso tem alguma verdade nisso? Será? Mas, sabe, sem carga nenhuma, sem buscar o certo, sem buscar o errado, sem julgamento, olha para essas partes de você. Será que você foi levado a fazer essa conclusão? Ou será realmente que você é isso? Gente, por exemplo, eu já fui uma pessoa eu sou uma pessoa introvertida, mas introvertido é diferente de uma pessoa tímida, vocês sabem a diferença, né? Eu já fui uma pessoa bastante tímida. E o que é uma pessoa tímida, né? Que as pessoas confundem com introvertido, né? Uma pessoa introvertida não significa que ela é tímida, tá? Inclusive, tem gente que é tímida e é extrovertida. A diferença entre uma pessoa introvertida e uma extrovertida é que a introvertida, ela recarrega as suas energias ficando mais com ela mesma, né? Enquanto o extrovertido, ele recarrega as suas energias estando com outras pessoas, né? Não, são apenas maneiras diferentes de ser. Então, e nenhuma delas vem com essa coisa atachada, digamos assim, de ser tímido, né? Ambos podem ser tímidos, ambos podem não ser tímidos. A timidez não tem nada a ver com introversão ou introversão, né? Mas continuando, falando, o que é então a tal da timidez, né? Gente, basicamente, se você também for fazer essa análise, eu já fui, então eu vou falar através do meu viés, o que é basicamente essa timidez, né? Gente, basicamente a timidez não é o medo de ser julgado, não é o medo de errar, não é alguém que sofre com medo de arriscar com aquela coisa e de repente fracassar. Ela nem tentou ainda, mas ela já tem medo de fracassar, né? Então, por exemplo, um dos pânicos que eu tinha e que sumiram, né? Justamente com os meus primeiros cursos de Axis, que eu já contei 200 mil vezes essa história, era o pânico que eu tinha de falar em público, né? Porque, na verdade, dentro de casa, como meus pais são estrangeiros e eles não entendem estruturas gramaticais muito complexas, né? No português. E a estrutura gramatical japonesa, ela é super simples. Então, para eles é um pouquinho complicado, né? Se eu falar de uma maneira mais rebuscada ou mais complexa, eles já não conseguem entender muito bem. Então, eu me acostumei a falar de uma certa maneira que, digamos, é compreensível, né? Para pessoas leigas, digamos, né? E aí, em um dos trabalhos, quando eu tive que começar a fazer palestras oficiais com organismos governamentais, gente, naquela época, eu já contei essa história, né? Eu arranjei uma solução bem maluca, né? Cada vez que eu tinha que fazer essa palestra,
Eu pegava o avião, ia fazer um curso de oratória, e aí voltava, ia fazer apresentação, e toda vez que eu fazia apresentação, eu fazia um curso de oratória, tá? Mas hoje em dia, eu sei que era o medo, na verdade, de eu não falar o politiquês. Sabe aquelas pessoas que têm a capacidade de falar, e no fim você vai falar, o que a pessoa falou? Nada. Gente, olha, pra mim isso é uma arte, né? E que eu não domino, então pra mim é uma arte, né? A gente tá em época de campanha política, gente, eu fico olhando, eu fico abismada, eu fico de boca aberta, porque a pessoa consegue falar 30 minutos e não falar nada. Pra mim é uma arte, isso é uma coisa que eu não sei fazer, né? Gostaria de saber fazer. Então, por exemplo, um outro horror que eu já tive, né? E também, com os meus primeiros cursos de Access desapareceram, era o horror que eu tinha de tirar fotos. Gente, e eu olhava aquelas fotos e eu achava sempre que elas ficariam horríveis e adivinha, elas ficavam horríveis. Mas, nessa altura do campeonato, todo mundo aqui já sabe que você cria tudo, né? Inclusive a sua imagem, se você acha que vai ficar horrível, adivinha só, por que será que ela fica horrível mesmo? Ah, porque eu sabia que era horrível. Não, gente, porque você cria isso através das projeções de todos os seus próprios pontos de vista. Ou você acha que magicamente em uma semana, é que eu mudei o rosto, eu mudei sei lá eu o que, eu mudei... Não, gente, eu mudei apenas o ponto de vista. E por incrível que pareça, as fotos começaram a ficar bem melhorzinhas. Né? Mas agora todo mundo já sabe, né? O quanto, na verdade, basicamente, é só o seu ponto de vista. E o incrível disso é que muda. Assim, porque as minhas fotos mudaram. Gente, se eu mostrasse pra vocês, realmente, não é só um ponto de vista, não é só um julgamento. Realmente, eu hoje fico muito melhor do que já aparecia antes, tá? Todo mundo não fala, quando é jovem é tão mais bonito, né? Será? Né? Bom, mas continuando, só para concluir o tema aqui, que daqui a pouco tem uma troca e o povo já tá chegando, basicamente a timidez é um esconderijo que nós usamos para escapar do perigo de não conseguir, de não ser bem-sucedido. O que quer que ser bem-sucedido signifique, né? De não ser algo, de não conseguir se tornar algo que eu decidi que eu deveria ser. O tímido, na verdade, ele usa esse esconderijo para se proteger do medo de não se tornar o que ele gostaria de ser. E aí ele fica evitando todo e qualquer risco, temendo perder aquilo que, na verdade, ele nem tem. Imagina, você tem medo de perder o que nem é seu e que você nem tem. Como assim ter medo do que você nem tem e que nem é seu? Mas é assim, absurdo desse jeito. Então... Se você realmente, todo mundo não busca, na verdade, uma vida plena, aquela vida que você acorda de manhã feliz simplesmente porque está vivo e acorda vivo porque está feliz, né? Então, gente, se você deseja viver plenamente, eu te diria uma coisa. É porque outro dia eu estava pensando em todo a minha caminhada dentro de Access, ou quando eu encontrei e como era, né? Por isso que eu estava perguntando, você pensa ou você raciocina, né? E acho que eu dei um período aí meio raciocinando sobre algumas coisas ali, né? E aí, gente, é só um ponto de vista meu. Mas se você deseja viver a sua vida plenamente, eu diria pra você, se você tem alguma timidez, gente, para com isso agora. Elimina essa timidez. Elimina a prisão em que você se colocou. Arrisque-se. Seja ousada. Seja atrevida. Porque a única pessoa que está se preocupando, na verdade, com isso tudo, sabe quem é? É você mesmo. E sabe aquela coisa de, por que você se importa? Ninguém se importa. Você acha que as pessoas ligam? Mas as pessoas não ligam. Na verdade, gente, não é nem sobre isso. É sobre mais do que isso. As pessoas nem sabem e nem conseguem sequer perceber esse seu medo, porque ele só existe dentro da sua cabeça. O que você acha que você gostaria de ser que você não vai ser. O que você acha que você vai perder e que você nem tem, e que nem é seu. Gente, isso está dentro da sua cabeça. Ninguém nem sequer enxerga isso. E você ainda está preocupado com o julgamento de alguém? Ninguém nem consegue enxergar isso. Então, gente, para com essa insanidade. Seja quem você é. E olha, infelizmente, quando você começar a ser diferente, ser mais quem você é, talvez você incomode algumas pessoas.
Talvez você incomode com as suas perguntas, né? Tipo, época de escola. Gente, é tão bizarro. Cada workshop que eu faço, cada classe que eu facilito, eu fico ali ansiando por alguém que venha com perguntas, né? Porque, gente, é super chato o monólogo, né? A gente fica ali falando sozinha, ninguém pergunta nada. E quando a gente fala que, putz, eu amo perguntas, eu realmente amo perguntas. Por quê? Porque, gente, é uma baita contribuição, porque a gente fica ali no monólogo interminável e, tipo, né? Será que ninguém pergunta nada? Ou alguém comenta alguma coisa pra gente ir pra alguma direção, né? E aí, gente, quando essa pessoa, essa contribuição que vem trazendo a pergunta ali, pô, sabe? Aí ela chega, sabe como? Em vez de reconhecer a contribuição que ela tá sendo, tipo, tá me salvando, ela não faz nem ideia, ela chega assim, ai, desculpa, tá fazendo a pergunta, mas, ai, gente, percebe o quanto a baita contribuição que a pergunta é e a pessoa tá pedindo desculpa. Provavelmente a gente foi bem ensinado nessa realidade, né? E a gente ainda tá vivendo ali na carteira da escola. 40 anos depois, 30 anos depois, parece que a gente ainda tá lá, né? O treinamento pavloviano bom esse, hein? Treinamento de pulga maravilhoso, perfeito, né? Mas, gente, reconheça. Quando você começar a se tornar essa pessoa que talvez você mesmo julgue, que pareça incômoda, gente, reconheça o quanto esse incômodo, de verdade, o que é isso? É você estando disposto a ser a contribuição que muito possivelmente ninguém mais ali está disposto a ser, mas você está. Você está ali arriscando, se mostrando, expondo alguma coisa, explorando e talvez até com aquele receiozinho de ser julgado, mas você está disposto a se arriscar. Gente, e se algumas pessoas não recebem essa tua contribuição, cara, desculpa, o problema é delas. Garanto que o problema não é seu. Se você souber pelo menos aquilo que você quer, cara, foda-se o resto. Foda-se. A vida, quem vive, a sua, não é só você? Então, seja ousada, arrisque-se, corra o risco de ser incômoda e de ser julgada sim. Porque o problema não é seu, o problema é quem não te recebe. Ema, cada um com seus problemas, não é assim? Gente, e posso contar uma coisa? Sabe, essa coragem de você se arriscar, a coragem de você seguir, mesmo com medo, porque corajoso não é a pessoa que não tem medo, né? É a pessoa que tem medo e consegue mesmo assim. Você sabia que esse tipo de gente, na verdade, intimida os possíveis julgadores? Então, gente, se você tem algum medo ainda de aparecer, de se mostrar, de ser, gente, pera lá, será que esse medo realmente é real? Então, já que muito possivelmente é uma mentira que você vem se contando por toda a sua vida para se proteger de algo totalmente inventado, né? Então, como seria você começar a ousar, se arriscar, ir em frente, estar disposto a incomodar? Porque, cara, viver é muito legal. E é muito mais divertido do que você ficar se escondendo. Bom, gente, eu tenho uma troca começando, acho que o pessoal já está chegando, tem uma troca começando daqui a pouquinho, né? Aliás, se você for de Curitiba, sejam muito bem-vindos. A gente tem pelo menos uma vez por semana uma troca aqui, é aberta a todos os praticantes, né, de barras de processos corporais, facelift. Mas enfim, a pessoa aqui andou raciocinando por um bom tempo, eu falei assim, gente, vou lá, vou falar, quem receber, recebeu, quem não receber, não recebeu, né, e tá tudo certo. Não me importo, na verdade. Como seria, né, a sua vida assim? Não seria mais leve, né? Será que ela ainda teria algum peso, né? Bom, gente, então, gratidão a todos vocês, boa noite. Oi, Nadi, gratidão. Essa é uma pessoa que tem perguntas e perguntas boas, bem boas. Ai, gratidão a você por ser essa pergunta no mundo. Bom, gente, e gratidão a cada um aí que está disposto a ser essa pergunta incômoda às vezes no mundo das outras pessoas e que é uma baita contribuição. Se elas não recebem, que pena, né? Então, gente, beijo no coração. Boa noite para vocês, que eu vou ter uma noite maravilhosa a partir de daqui a pouco, que eu vou ter as minhas barras corridas. Yeah! Beijo, gente. Até!